Um veneno. Essa aqui foi venenosa, hein? Aí, ó. Pegar o cabo aqui. Então, tá gravando aí? Pode começar? Pode começar. Desde então, assembleias, eventos e debates têm acontecido. Os alunos pretendem manter a ocupação até que... O cinema, de certa forma, ele sempre veio a mim. É claro que a questão estética é importante, mas a questão política para mim é fundamental. Inclusive a estética mesmo é um tipo de política. Eu até estava conversando com o camarada Henrique aqui em relação a isso, sobre o que foi a ditadura na década de 70, na década de 60, 80 e o que é a ditadura hoje. Hoje em dia a ditadura ela é diferenciada, ela existe. Ela, no caso, é a ditadura do mercado. Atua mais no fator econômico. Isso. Econômico, ela atua Hoje em realmente. dia o fator econômico ele está muito mais Ela está muito forte aí, enfático do que o fator moral. E muito despercebido da população. Agora a gente precisa dar um salto e que as pessoas sintam a evolução da divisão da riqueza como um elemento fundamental. O que as pessoas têm que entender, né, é que você sofre um tipo de ditadura, uma ditadura Que limita, que é limitado a realizar seus sonhos. Não é aquela ditadura assumida, militares tomando conta do governo e delimitando, determinando aquilo que deve ser falado. Você tem uma ditadura que vai cercear a sua expressão, a maneira como você vai colocar, afirmar a sua expressão. A sua identidade. A sua expressão. Se você quer fazer um filme hoje, você não vai ter espaço para exibir esse filme, para difundir esse filme, né? Numa televisão, num canal de distribuição, né, de cinemas. O seu espaço é muito limitado, né? O espaço reservado à massa, o espaço que vai influenciar, no caso, as questões políticas, né? Que vai influenciar a candidatura de um deputado que a Globo apoia, né? Que alguma emissora apoia. Mas com muita forçação de barra e muita persistência, há espaço que abriu os centros culturais, realmente Sim, é um novo espaço, uma nova abertura para o cinema. Você tem internet. Também. Hoje você tem um espaço que a mídia desconhece, que é a internet. Pela internet, esse filme, por exemplo, o Égio Para, que foi essa troca, né, que eu tive com o Diego, esse filme ele foi difundido pela internet largamente, amplamente. Ele foi disseminado pela internet, coisa que antigamente, na década de 80, por exemplo, ou até no início da década de 90, era impossível. Você não tinha como fazer um filme, né, e ter uma repercussão de massa como você tem hoje. Eu costumo dizer que o artista tem o dever de se expressar. Sim. O fato dele ser artista, ele tem que criar e tem que batalhar e tem que romper as esferas e encontrar o espaço dele. Entendeu? Então acho que como cinéfilo, eu vejo que hoje o debate sempre é isso. O artista tem que ser crítico, tem que ter consciência. Agora, ele tem que entender que hoje há muito mais espaço, muito mais variantes para furar os bloqueios. Por exemplo, você hoje com a tecnologia, eu vejo esses projetor aí, o cara leva debaixo do braço e projeta o filme, como a gente aqui no nosso cineclube aqui, precariamente, mas acaba funcionando. E acaba a gente tendo realmente resultados que acaba nos apaixonando e nos mantendo o vigor de continuar batalhando por espaços melhores e continuando valorizando e aumentando a arte. Eu acho que é impossível você separar, como Kant faz. Kant, sou fã do Kant. A partir do século XIX, mas ele faz uma coisa. Kant. Ele é bom, ele tem coisa interessante. Mas a partir do século XIX, o que ele faz? Ele vai separar a arte da ética. Vai falar que o artista é autônomo. Já citando esse filósofo e que realmente eu sou fã dele. Vou ligar aqui vai pegar tudo, né? Essa porra Não, é o estilo dele, ele gosta de estar pegando tudo. É o chato da Ele filma tecnologia. tudo. O
celular conseguiu ocupar o chato dos colhões para passar o chato eletrônico. Celular é fogo, né? Mas em relação ao filme, eu acho que é um tipo de filme que tem que ser feito em grande escala. Que é aquele filme que tem uma relação muito próxima do filme antropológico, do cinema direto norte-americano. Que é aquele filme que você vai entrar na sua experiência cinematográfica, você vai se comprometer com ela, você vai participar dela, que foi o que a gente fez, né? A gente participou da ocupação, nós estávamos lá não só como cineastas, mas como militantes também, o cinema militante, cinema de guerrilha. Cinema resistente. Cinema da resistência, é aquele cinema que ele existe, né? De uma forma clara, para contrapor os poderes que querem diminuir o homem. Nós criamos um milionário aí, o tal de Eike Batista. Quando você cria um filho da puta desse, você empobrece mais a população. Cada bilionário que surge no mundo é uma porrada de pobre diabo, de miserável que acrescenta. Ele não quer crítica. Agora, isso só é possível, esse entendimento, com a consciência política da resistência do combate permanente. Sim. Não sei se você concorda com ele. Concordo completamente. Eu acho que E esse cinema, que é o cinema do século XXI, que vai se aproveitar dessa difusão, dessa facilitação na difusão dos materiais, na difusão dos filmes, né? Pela internet, por exemplo, pela organização de cineclubes. Esse cinema, ele tem compromisso, na minha opinião, não só com o movimento. E o meu filme, se vocês vão ver, o meu filme, ele tem uma discussão estética que também é radical. Né? É claro que eu não perco, eu não deixo de levar em consideração a questão da comunicação. Eu acho que é importante você comunicar. Hoje em dia você tem que ser direto. Exatamente. Agora, isso não significa que você não tenha que pensar o cinema. Exatamente. Porque o cinema é pensável. Não existe só uma estética física, Não, existe você está fazendo um tipo de discurso. um aprofundamento Claro. psíquico, psicológico e sociológico. Seria diferente se eu estivesse falando isso e essa câmera estivesse no meu pé. Ela ia quebrar com a narratividade clássica de um documentário, por exemplo. É possível que um pé fale. Um pé fala. Agora, Né? Ou seja, ela tem uma... Ele fala, o pé fala. Ela tem há uma quebra. Há uma quebra estética, há uma quebra semântica, há uma quebra de significado nessa opção. certo, Né? exatamente. Agora, você não falou o título do seu filme, O Oeste Ocupado. hein? O Oeste Ocupado. Foi o título direto. O Oeste foi ocupado. Realmente. Inclusive nós sofremos a repressão da segurança da Oeste. Certo. Né? Tem um trecho do filme. Isso já é fruto de uma experiência, de uma vivência. Claro. E o cinema tem essa importância da abordagem, da vivência, da experiência e do sonho. Que cada ser humano tem realmente no íntimo o desejo de expressar qualquer tipo de expressão. E o filme, cinema ele tem um momento que ele trabalha com sonho. Ele vai trabalhar com imagem, com bacana. ele vai trabalhar uma sequência inteira que não há fala. Bacana. Não há fala. Só imagens da Oeste conectadas à questão da greve, conectadas à questão daquela mobilização estudantil, conectadas aos sentimentos, né, aos desejos daquelas pessoas que estavam ocupando, e não há falas. É como se as imagens te atravessassem. Falasse por si próprio. Exatamente. Atravessassem o seu corpo sem interferência. sem a ligação do discurso. Assim, fantástica a experiência. Eu acho que esse tipo de organização de cineclubes, principalmente no subúrbio, que é tão, né, carente em relação a investimentos governamentais na área da cultura, né? Eu acho maravilhoso, acho um espaço maravilhoso. Eu até estava comentando com o Henrique, com o Diego, dessa coisa informal do espaço, eu acho maravilhoso. Você está vendo o filme, tem um palco na frente, tem um pessoal conversando atrás, tomando uma cerveja, né? Você não tem aquela... que o Baudry, vocês conhecem o Baudry? Baudry, Jean Baudry. Baudry, ele falava que o cinema era o aparelho ideológico do Estado, no sentido em que ele coloca o espectador em frente a uma tela e ele fica completamente passivo em relação àquilo que está sendo passado.
Né? E aqui não, aqui você tem essa quebra. Aqui você está tomando uma cerveja, você tem um documentário. Enriquece mais o ambiente. Enriquece, você comenta o filme, você não tem aquela ditadura do espectador. Você perde de um lado o conforto, um conforto de uma sala de cinema oficial, mas ganha em conteúdo na problemática que é gerada em volta e que acaba enriquecendo, né? Informal. É que é o gerador da história, humanamente falando, né? Como eu gosto de dizer que nós geramos a história no dia a dia, a todo momento, toda hora. Agora, só não somos retratados como deveríamos. E o nosso cineclube, realmente, aqui, o cineclube... Vamos falar o nome do cineclube, porra. Cineclube Subúrbio em Transe, em homenagem ao nosso grande Glauber Rocha. É uma inspiração que eu perguntei ao Luiz, que o cineclube é uma homenagem ao Glauber Rocha. Então eu fico muito feliz, porque Glauber Rocha foi o meu grande inspirador, um cara que realmente me fez eu gostar mais de cinema, entender mais de cinema e ser mais crítico e ser mais observador. Então, esse cineclube é uma coisa assim apaixonante. O Fellini, isso é importante, o Fellini ele estava num curso com o Jean Renoir, aí o Jean Renoir chegou e falou: Fellini, o mais importante que você tem que fazer como cineasta é deixar a vida entrar. Deixa a vida entrar. É isso. Te abracando coisas que eu não sei dizer, só sinto como dizer. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Tava pensando de me preocupar, quantas vezes eu não sei, e quantas vezes eu só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero mexendo o coração, saltar comigo igual todo mundo vê. Eu quero só você, só você, só você. O filme não passou, mas se a entrevista passou, foi filmada legal, pô, já é mais um filme. Já é mais um filme. A fita aí. Pô, valeu, Henrique, pô. Henrique, você tá no debate aí.